Você já sentiu que suas palavras podem abrir ou fechar as portas do céu? Que existe um poder oculto em cada sílaba que pronunciamos, especialmente quando estamos prestes a receber o corpo de Cristo na Eucaristia? Padre Pio sabia disso melhor do que ninguém, e por isso alertava seus filhos espirituais sobre 5 palavras específicas que jamais deveriam ser pronunciadas antes da comunhão. Essas palavras, aparentemente inofensivas para muitos, são como veneno para a alma que se prepara para o encontro mais íntimo com Jesus. Durante décadas de confissões e direção espiritual, o santo de Pietrelcina observou como certas expressões bloqueavam completamente a ação da graça eucarística na vida dos fiéis. A Eucaristia não é um símbolo vazio ou um ritual sem significado. Ela é a presença real, verdadeira e substancial de nosso Senhor Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que na Santa Eucaristia está contido verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a preparação para este momento sagrado exige de nós uma purificação não apenas dos atos, mas também das palavras e dos pensamentos. Padre Pio costumava dizer que, se as pessoas entendessem o valor da Santa Missa, seria necessário colocar soldados na porta das igrejas para controlar as multidões. Essa reverência profunda se estendia especialmente ao momento da comunhão. Quando nos aproximamos do altar para receber Jesus, nossas últimas palavras antes desse encontro sagrado têm um poder tremendo. Elas podem preparar nosso coração como um sacrário digno, ou, pelo contrário, podem criar barreiras invisíveis que impedem a graça de agir plenamente em nossa alma. O santo estigmatizado conhecia bem esse mistério, e por isso era rigoroso ao orientar os fiéis sobre a importância de guardar não apenas o jejum eucarístico do corpo, mas também o jejum das palavras prejudiciais. Suas advertências não nasciam de um rigorismo excessivo, mas de uma compreensão profunda do que realmente acontece no momento da comunhão. Esta noite, você descobrirá um ensinamento que pode transformar completamente sua experiência eucarística. Antes de revelar essas 5 palavras que devemos evitar, é fundamental que você compreenda a seriedade deste assunto. Não se trata de superstição ou de regras inventadas pelos homens, mas de uma sabedoria espiritual milenar que encontra suas raízes nos próprios ensinamentos de Cristo e na tradição ininterrupta da Igreja. Padre Pio, que recebia diariamente as chagas de Cristo em seu corpo, sabia por experiência própria o que significa estar em comunhão verdadeira com o Salvador. E por isso, suas orientações sobre a Eucaristia devem ser levadas muito a sério. A primeira palavra que jamais devemos pronunciar antes da comunhão é uma expressão aparentemente inofensiva, mas que revela uma atitude interior devastadora para a vida espiritual. Trata-se da palavra apenas, quando nos referimos à Eucaristia, como em frases do tipo "é apenas um símbolo" ou "é apenas pão abençoado". Esta palavra pequenininha carrega em si uma negação completa da presença real de Cristo no sacramento, transformando o maior mistério da nossa fé em algo comum e sem valor. Padre Pio ficava profundamente entristecido quando ouvia católicos falarem assim da Eucaristia, pois sabia que essas palavras revelavam uma fé morta, incapaz de reconhecer a grandeza do que estava prestes a receber. Quando São Paulo escreveu aos Coríntios sobre o perigo de comungar indignamente, ele não estava se referindo apenas ao estado de pecado mortal, mas também à falta de fé na presença real de Cristo. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação, advertiu o apóstolo. A palavra apenas é exatamente o oposto desse discernimento, pois reduz o corpo de Cristo a algo meramente simbólico. O santo de Pietrelcina ensinava que antes de nos aproximarmos da comunhão, deveríamos fazer um ato de fé explícito, reconhecendo que vamos receber não um símbolo, mas o próprio Deus encarnado. A segunda palavra proibida é obrigação, quando nos referimos à participação na missa e à comunhão como se fossem apenas deveres enfadonhos a serem cumpridos. Frases como "tenho que ir à missa porque é obrigação" ou "vou comungar porque é domingo" revelam um coração frio e uma alma que perdeu de vista a gratuidade do amor de Deus. A Eucaristia é um convite, não uma imposição. É um presente, não uma tarefa. Quando transformamos o encontro com Cristo numa obrigação pesada,
Estamos fechando nosso coração à alegria e à gratidão que deveriam caracterizar cada comunhão. Padre Pio sempre dizia que cada missa deveria ser vivida como se fosse a primeira vez, com o entusiasmo de quem descobriu um tesouro. Essa mentalidade de obrigação mata a espontaneidade do amor e transforma a vida espiritual numa rotina sem vida. O santo estigmatizado observava que muitos católicos se aproximavam da comunhão com a mesma atitude de quem vai ao dentista, cumprindo um dever desagradável, mas necessário. Essa disposição interior impede que a graça eucarística transforme verdadeiramente nossa vida, pois Deus não força sua presença em corações que o recebem a contragosto. Por isso, antes de cada comunhão, deveríamos examinar nossa motivação. Estamos indo ao encontro de Cristo por amor ou apenas por hábito e obrigação social? A terceira palavra que deve ser banida de nossos lábios antes da comunhão é merecimento, especialmente quando expressamos orgulho espiritual através de frases como "eu mereço comungar porque sou uma boa pessoa" ou "tenho direito à comunhão pelos meus méritos". Esta atitude é o oposto da humildade cristã e revela um coração que não compreendeu o verdadeiro significado da salvação pela graça. Padre Pio, mesmo sendo um santo reconhecido pela Igreja, jamais se considerou digno de receber a Eucaristia. Pelo contrário, chorava de emoção durante a consagração porque sabia que estava diante de um mistério infinitamente superior aos seus méritos humanos. O orgulho espiritual é talvez o maior obstáculo para uma comunhão frutífera, pois coloca o eu no centro do sacramento, quando deveria estar Cristo. A liturgia da missa nos faz proclamar antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, ecoando as palavras do centurião romano que reconheceu sua indignidade diante de Jesus. Essas palavras não são mera formalidade, mas expressam a atitude fundamental do cristão diante da Eucaristia. Reconhecer que somos mendigos espirituais que só podem aproximar-se de Deus pela sua misericórdia, não pelos nossos méritos. A quarta palavra mortífera é indiferença, manifestada em expressões como "tanto faz comungar ou não", ou "não faz diferença na minha vida". Esta atitude revela uma alma espiritualmente morta, incapaz de perceber a grandeza do que acontece na Eucaristia. Cristo mesmo advertiu na carta à igreja de Laodiceia: "Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te de minha boca". A indiferença eucarística é essa mornidão espiritual que tanto desagrada a Deus, pois trata com descaso o maior presente que Ele poderia nos dar. Se você sente que este ensinamento está tocando profundamente seu coração e deseja receber mais orientações espirituais como esta, escreva nos comentários: Padre Pio, interceda por minha alma. E se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida espiritual. A jornada de purificação que estamos fazendo hoje é apenas o começo de uma transformação profunda que Deus quer operar em você através destes ensinamentos santos. Não deixe que a rotina e a pressa do mundo moderno roubem de você a oportunidade de viver cada Eucaristia como o milagre extraordinário que ela realmente é. A quinta e última palavra que jamais devemos pronunciar antes da comunhão é brincadeira, expressa através de comentários jocosos sobre a missa, piadas sobre os padres ou qualquer forma de frivolidade relacionada aos santos mistérios. Padre Pio tinha horror a esse tipo de atitude e frequentemente repreendia aqueles que tratavam as coisas sagradas com leviandade. Ele sabia que a boca que estava prestes a receber o corpo de Cristo não poderia ser a mesma que, momentos antes, havia profanado o sagrado com palavras vazias ou desrespeitosas. A sacralidade da Eucaristia exige de nós uma postura interior de reverência que se reflete também em nossas palavras. O santo de Pietrelcina ensinava que existe uma ligação profunda entre o que falamos e o que somos capazes de receber espiritualmente. As palavras não são apenas sons que saem de nossa boca, elas são expressões de nosso coração e, ao mesmo tempo, moldam nossa disposição interior. Quando falamos de forma frívola sobre as coisas de Deus, estamos educando nosso coração para a irreverência e criando obstáculos à ação da graça divina. Por isso, ele recomendava que nos minutos que antecediam a comunhão, mantivéssemos um silêncio respeitoso
ou, se fosse necessário falar, que nossas palavras fossem de oração, louvor ou edificação espiritual. Além dessas 5 palavras específicas que devemos evitar, Padre Pio nos ensina 3 pilares fundamentais para a preparação adequada da comunhão. O primeiro pilar é a purificação da linguagem. Precisamos fazer um jejum não apenas de alimentos, mas também de palavras prejudiciais. Isso significa evitar fofocas, críticas desnecessárias, palavrões e qualquer forma de linguagem que não edifique. O segundo pilar é a oração preparatória. Devemos reservar pelo menos alguns minutos antes da missa para nos colocarmos na presença de Deus, pedindo que purifique nosso coração e nossa mente para o encontro eucarístico que está por vir. O terceiro pilar é a consciência do mistério. Precisamos lembrar constantemente que não estamos indo a um encontro social ou cultural, mas ao maior mistério da fé cristã. Cada vez que comungamos, acontece um milagre igual ao da encarnação. Deus se faz presente real e substancialmente em nós. Esta consciência deve transformar nossa postura corporal, nossa atitude mental e, principalmente, nossa disposição do coração. Padre Pio costumava preparar-se para a missa desde a noite anterior, purificando seus pensamentos e palavras para ser um tabernáculo digno do Salvador. A implementação prática destes ensinamentos em nossa vida cotidiana exige disciplina espiritual e um compromisso sincero com a santidade. Padre Pio sugeria que começássemos nossa preparação eucarística ainda em casa, antes de sairmos para a igreja. Este tempo de preparação não precisa ser longo. 15 minutos já são suficientes, mas deve ser intenso e focado. Durante estes momentos, devemos examinar nossa consciência, pedindo perdão a Deus por qualquer palavra inadequada que tenhamos pronunciado e fazendo o propósito firme de guardar nossa língua de tudo aquilo que possa ofender a majestade divina que em breve receberemos. O santo estigmatizado também recomendava que fizéssemos uma oração específica de purificação dos lábios, semelhante àquela que o anjo fez com o profeta Isaías, tocando sua boca com uma brasa do altar para purificar seus lábios. Podemos pedir: Senhor Jesus, purifica meus lábios e meu coração, para que eu seja digno de receber-vos na santa comunhão. Que minha boca, que está prestes a receber-vos, seja santa como vós sois santo. Esta oração simples, mas profunda, prepara nossa alma para o encontro eucarístico e nos ajuda a manter a consciência do mistério que estamos prestes a viver. Durante o trajeto para a igreja, Padre Pio aconselhava que mantivéssemos um recolhimento interior, evitando conversas desnecessárias e focando nossos pensamentos em Deus. Se estivermos acompanhados, podemos converter nossa conversa em oração compartilhada, recitando o terço ou fazendo jaculatórias. Se estivermos sozinhos, podemos usar esse tempo para meditar nos mistérios da vida de Cristo ou simplesmente para cultivar a presença de Deus em nosso coração. O importante é que não cheguemos à igreja de forma agitada ou dispersa, mas já em atitude de oração e recolhimento. Uma vez na igreja, o tempo antes do início da missa deve ser dedicado inteiramente à oração silenciosa. Padre Pio recomendava que evitássemos cumprimentos excessivos e conversas, mesmo que bem intencionadas, pois este é um momento sagrado de preparação pessoal. Podemos fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, se a igreja tiver adoração perpétua, ou simplesmente ajoelhar em nosso banco e entrar em diálogo íntimo com Jesus, que já está presente no sacrário, esperando por nosso encontro na comunhão. Este tempo de silêncio e oração é fundamental para que nossa alma se disponha adequadamente ao mistério que está por se realizar. O momento da consagração durante a Santa Missa deve ser vivido com uma intensidade especial por aqueles que se preparam seriamente para a comunhão. Padre Pio costumava dizer que este é o instante em que o céu desce à terra e a terra se eleva ao céu, quando as palavras do sacerdote tornam presente, real e substancialmente, o mesmo Jesus que nasceu de Maria, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Durante a elevação da hóstia e do cálice, nossa alma deve fazer um ato de fé profundo e sincero, reconhecendo que está diante do seu Deus e Salvador. Este é o momento de renovarmos nossa fé na presença real e de prepararmos nosso coração como um sacrário digno. As orações que antecedem imediatamente a comunhão têm um significado especial e não devem ser recitadas mecanicamente. Quando proclamamos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Estamos fazendo uma profissão de fé na missão redentora de Cristo e, ao mesmo tempo, um pedido de misericórdia por nossos pecados. Esta oração nos coloca na atitude correta diante da Eucaristia. Reconhecemos Jesus como o Cordeiro Pascal que nos salva e pedimos sua piedade, pois sabemos que não somos dignos de recebê-lo pelos nossos próprios méritos. A recitação do Senhor, eu não sou digno, deve ser feita com profunda sinceridade e humildade, não como mera formalidade litúrgica. Estas palavras ecoam a fé do centurião romano, que reconheceu em Jesus uma autoridade divina superior a qualquer poder humano. Quando proclamamos nossa indignidade, não estamos sendo pessimistas ou autodestrutivos, mas realistas sobre nossa condição de criaturas diante do Criador, de pecadores diante da santidade infinita. Esta humildade é a porta pela qual a graça entra em nossa alma, pois Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. O caminhar em direção ao altar para receber a comunhão deve ser feito com reverência e recolhimento. Padre Pio ensinava que cada passo que damos em direção à Eucaristia é um passo em direção ao céu. Por isso, devemos caminhar com a mesma atitude com que caminharíamos ao encontro do próprio Cristo ressuscitado. Neste momento, todas as palavras desnecessárias devem cessar. Nossa mente deve estar focada unicamente em Jesus que vem ao nosso encontro no sacramento. É recomendável que façamos uma oração interior, como Vinde Senhor Jesus, ou Minha alma tem sede de vós, expressando nossa fome e sede espirituais. O momento exato da recepção da Sagrada Comunhão é o ápice de toda a nossa vida espiritual, o instante em que nos unimos mais intimamente a Cristo do que em qualquer outra circunstância da existência terrena. Quando o sacerdote ou ministro extraordinário pronuncia o corpo de Cristo e nós respondemos, Amém, estamos fazendo a maior profissão de fé de nossa vida, declarando nossa crença absoluta na presença real de Jesus na hóstia sagrada. Este Amém não é uma resposta automática, mas um ato de fé que compromete toda a nossa existência. Padre Pio costumava dizer que cada comunhão deveria ser recebida como se fosse a última de nossa vida, com a intensidade de quem sabe que está recebendo o maior tesouro possível. Após receber a Sagrada Comunhão, os primeiros momentos são cruciais para o aproveitamento espiritual deste encontro divino. Este é o tempo da ação de graças pessoal, quando nossa alma deve se recolher em profundo silêncio interior para saborear a presença de Cristo em nosso coração. Padre Pio dedicava longos minutos à oração depois da comunhão, frequentemente permanecendo de joelhos em profunda contemplação. Ele ensinava que estes momentos são únicos, pois Cristo está presente em nós de modo sacramental e devemos aproveitar esta presença especial para uma conversa íntima com o Salvador. Durante a ação de graças pós-comunhão, é importante que evitemos qualquer distração externa e nos concentremos inteiramente em Jesus presente em nossa alma. Este não é momento para olhar ao redor, verificar o celular ou pensar nos compromissos do dia. É momento de adoração silenciosa, de gratidão profunda, de pedidos íntimos e de entrega total de nossa vida a Cristo. Podemos conversar com Jesus como um amigo conversa com outro amigo, mas sempre mantendo a consciência de que estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta conversa interior alimenta nossa alma e fortalece nossa vida espiritual de modo extraordinário. A transformação que a Eucaristia opera em nós não é automática, mas depende de nossa disposição interior e de nossa cooperação com a graça. Quando recebemos a comunhão com a devida preparação, evitando as palavras prejudiciais que estudamos e cultivando as atitudes adequadas, nossa alma se abre plenamente à ação transformadora de Cristo. O santo de Pietrelcina ensinava que cada comunhão bem preparada e bem recebida nos torna mais semelhantes a Jesus, purifica nossos defeitos, fortalece nossas virtudes e nos concede as graças necessárias para vivermos como verdadeiros filhos de Deus. A vida após cada comunhão deve refletir a transformação interior que o encontro com Cristo operou em nossa alma. Padre Pio ensinava que não podemos sair da igreja como se nada tivesse acontecido, pois acabamos de viver o maior mistério da fé cristã. A primeira consequência prática de uma boa comunhão deve ser a mudança em nossa forma de falar e agir durante o resto do dia. Nossas palavras devem tornar-se mais cuidadosas, mais caridosas, mais edificantes.
Nossos atos devem refletir a presença de Cristo que habita em nós. Esta coerência entre o que recebemos na Eucaristia e o que vivemos no cotidiano é o sinal de que nossa comunhão foi verdadeiramente frutífera. O cuidado com nossas palavras não deve se limitar aos momentos que antecedem a comunhão, mas deve se estender por toda a nossa vida, especialmente nas horas que se seguem à recepção da Eucaristia. Padre Pio costumava dizer que, quando saímos da igreja após comungar, levamos Cristo conosco não apenas espiritualmente, mas também sacramentalmente, pelo tempo em que as espécies eucarísticas permanecem em nós. Por isso, devemos ter um cuidado especial com nossa conduta, nossas palavras e nossos pensamentos durante todo o dia da comunhão, procurando manter-nos em estado de graça e evitando qualquer atitude que possa ofender a Jesus presente em nós. A preparação para a próxima comunhão começa imediatamente após a comunhão atual. Este é um ciclo contínuo de purificação, recepção e transformação que deve marcar toda a vida do cristão fervoroso. Cada dia deve ser uma preparação para a próxima Eucaristia. Cada ação deve ser orientada para nos tornarmos mais dignos do encontro com Cristo. Cada palavra deve ser pesada à luz da reverência que devemos ao sacramento que receberemos. Esta perspectiva eucarística da vida cristã transforma nossa existência cotidiana numa liturgia contínua, numa oferta constante de nós mesmos a Deus. O exame de consciência diário deve incluir uma revisão cuidadosa de nossas palavras, especialmente daquelas relacionadas às coisas sagradas. Devemos perguntar-nos: falei hoje alguma das 5 palavras proibidas que Padre Pio nos ensinou a evitar? Tratei as coisas de Deus com a devida reverência? Minhas conversas edificaram os outros ou os escandalizaram? Este exame honesto e regular nos ajuda a crescer na virtude e a nos prepararmos cada vez melhor para o encontro eucarístico. Quando descobrimos que falhamos em algum aspecto, devemos recorrer imediatamente ao sacramento da reconciliação, purificando nossa alma para uma nova comunhão frutífera. A vivência integral destes ensinamentos de Padre Pio sobre a preparação eucarística requer perseverança e dedicação constante, mas os frutos espirituais são extraordinários e compensam todo o esforço investido. Aqueles que adotam seriamente esta disciplina das palavras e dos pensamentos antes da comunhão relatam uma transformação profunda em sua vida espiritual. A oração torna-se mais fácil e profunda, a paz interior se estabelece de modo duradouro, as tentações perdem força e a alegria da fé se torna uma realidade constante. Estes não são resultados mágicos, mas consequências naturais de uma alma que se abre plenamente à ação da graça eucarística através de uma preparação adequada e reverente. O testemunho do próprio Padre Pio é a maior prova da eficácia destes ensinamentos. Sua vida inteira foi marcada por uma devoção eucarística extraordinária. Ele celebrava a missa diariamente com tal fervor que frequentemente chorava durante a consagração, passava longos períodos em adoração ao Santíssimo Sacramento e orientava seus filhos espirituais a fazerem da Eucaristia o centro absoluto de suas vidas. Esta devoção eucarística não era apenas sentimentalismo piedoso, mas resultava numa configuração profunda com Cristo, manifestada nos estigmas que marcavam seu corpo e na santidade heróica que caracterizou toda a sua existência terrena. A aplicação prática destes ensinamentos deve começar hoje mesmo, na próxima vez que você for participar da Santa Missa. Comece fazendo uma preparação cuidadosa em casa, examinando sua consciência e purificando suas palavras e pensamentos. Durante o trajeto para a igreja, mantenha-se em oração e recolhimento. Na igreja, dedique-se inteiramente à participação ativa e consciente da liturgia. No momento da comunhão, faça seus atos de fé, esperança e caridade com profunda sinceridade. Após a comunhão, permaneça em ação de graças silenciosa pelo tempo que for possível. E durante todo o dia, esforce-se para viver de modo coerente com o mistério extraordinário que recebeu. Não espere o momento perfeito para começar a viver estes ensinamentos, porque o momento perfeito é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Comece sua preparação para a próxima missa fazendo um exame de consciência cuidadoso, pedindo perdão a Deus por qualquer palavra inadequada que tenha pronunciado e fazendo o firme propósito de guardar sua língua de tudo aquilo que possa ofender a majestade divina. Reze um terço ou faça uma oração pessoal, pedindo a intercessão de Padre Pio para que você possa viver cada Eucaristia como ele viveu,
com fé ardente, amor profundo e reverência absoluta. Lembre-se de que cada comunhão pode ser um degrau a mais em sua escalada rumo à santidade, desde que você se prepare adequadamente e coopere docilmente com a graça que Cristo deseja derramar abundantemente em sua alma através